que são basicamente conectados, né? Ontologia e epistemologia. Eu queria começar fazendo alguns esclarecimentos acerca de alguns equívocos que podem ser tomados ali na leitura da obra de Platão, né? Um deles é o seguinte: a República é uma obra dividida ali em 10 livros, né? E desses 10 livros, 5 deles, dos 5, 6 e 7, perdão, eles são livros basicamente centrais ali. Por dois motivos, né? Tanto por um motivo assim meramente numérico, ocupam ali a posição intermediária, quanto qualitativo. Portanto, são livros que na história do Ocidente eles tiveram uma importância ali e foram identificados, talvez equivocamente, como o conteúdo da obra de Platão, como o platonismo por excelência, né? E outro esclarecimento que eu tenho que fazer aqui é do termo ideia. Muita gente fala teoria das ideias, teoria das formas. Isso pode gerar alguns equívocos, né? Porque nós tomamos o termo ideia, em sentido moderno, como uma representação psicológica, como um conceito, mas esse não é o sentido propriamente platônico do termo ideia. O Platão ele entende ideia como uma quase que a instância última da realidade, né? Aquilo que é real por excelência, na verdade, né? E esse termo ideia, ele é um termo, o termo ideia em grego dá ideia em português, obviamente, mas ele é ligado ao verbo ver, né? É o radical id, que dá ideia, vai formar também palavras como eikon, vai dar ícone. Então é uma palavra ligada muito à visão, ao sentimento da visão. E a teoria platônica das ideias, no fundo, é uma teoria das imagens, né? E é isso que eu vou tentar mostrar agora com essa apresentação, de que no fundo é uma teoria das imagens, né? Primeiramente, eu tenho que distinguir aqui dois aspectos fundamentais em Platão, que é os níveis de conhecimento, né? Então, Platão ele toma uma realidade de modo dicotômico e essa realidade corresponde ao nível de conhecimento, né? O primeiro nível de conhecimento que vai ter para Platão, em um sentido mais amplo, vai ser a doxa, né? Doxa é uma forma substantiva que pode ser traduzida como opinião, né? Mas doxa tem mais a ver com parecer, mas também parecer bom, né? No sentido daquilo que te aparece, né? E aquilo que te aparece parece, portanto, né? E o sentido um pouco mais sofisticado de conhecimento, que é o de episteme, né? Que alguns traduzem como ciência, né? Episteme basicamente é um tipo de conhecimento sólido, né? Ligado ao verbo estar, né? Esse este é ligado ao verbo estar, né? Portanto, estar de pé como algo sólido, fundamentado. Tanto que quando a gente fala em ciência, nós falamos em algo sólido, fundamentado, algo positivo, né? E, pelo menos para Platão, nesses dois níveis ali de conhecimento, você vai ter dois níveis de realidade ali que são correspondentes ao nível meramente opinativo e um nível que ele é um pouco mais abstrato, né? E assim, né? Agora avançando em relação à República, né? Dada essa distinção inicial, eu já posso começar a apresentar o que seria para Platão a realidade no sentido mais amplo, uma realidade só, inclusive, não são níveis de realidade, né? Não se fala, por exemplo, em essa distinção sensível e ideal em Platão, ela é uma distinção que ela ocorre dentro de uma mesma realidade, né? E cada um desses níveis de realidade vai corresponder a um nível de conhecimento, né? Então, dentro da analogia da linha em Platão, né, é uma passagem que ela aparece no final do livro 6 da República e ela vai basicamente apresentar o modo que Platão entende a realidade, né? Você poderia entender a realidade como ser puramente, como as coisas que existem, e como não ser, em sentido absoluto, portanto não existência. Essa possibilidade ela é inviável, ela não existe, portanto só é ser. Então, portanto, a realidade é uma só, no entendimento de Platão. Agora, essa realidade ela pode ser dividida em certos níveis. O primeiro nível que ele vai identificar ali na realidade é a eicasia, né? Eicasia é um termo um pouco difícil de traduzir, né? Mas diria respeito a uma coisa que é mais ligada a representações, né? Como se fosse uma sombra, por exemplo, a sombra de algo, ou uma imagem, um reflexo, né? Um fantasma, né? Fantasma em grego é aquilo que te aparece, né? Uma aparição, um vulto, algo mais abrupto, né? E esse nível de realidade ele tem uma correspondência, quase que uma faculdade da alma, uma potência da alma, que é uma potência, a gente poderia dizer, imaginativa, né? Que ela lida com isso e a partir disso você forma alguma coisa, que é uma conjectura.
Então, a partir de uma imagem, de uma representação, eu só posso formar uma conjectura, no entendimento de Platão, pelo menos. Agora, quando você sobe um pouco mais, você percebe que esses objetos que são sensíveis, que têm a sua sombra, reflexos e assim por diante, eles são objetos puramente físicos, né? Como se fosse uma estátua ou a sombra de um homem, por exemplo, né? Então, existe num nível mais sensível algo que é mais confiável, né? E a partir disso eu posso formar uma crença, né? Ele chama de pistes, algo como fé, uma crença acerca dessas coisas. Então, o nível de conhecimento muito baixo, assim, pelo menos para Platão. E ele identifica esse conhecimento como as ciências naturais, por exemplo, botânica, zoologia, que lidam com essas representações, melhor, perdão, com esses ícones, né? Esses ídolos, né? Agora, para Platão existe um nível um pouco mais sofisticado, né? No entendimento dele, é basicamente algo como intermediário ali, né? É algo que ele é abstrato, mas ele tem um cariz sensível, né? Para ele, pelo menos, isso vai ser o conhecimento matemático. Então, por exemplo, eu posso conceber um círculo perfeito, por exemplo, né? Eu posso imaginar um círculo perfeito, mas esse círculo perfeito ele não ocorre na realidade. O círculo perfeito não ocorre na realidade. A diagonal do quadrado, por exemplo, ela não se mostra na realidade. Ela é uma abstração. Então, esse nível de conhecimento em Platão, ele vai ter uma espécie de um cariz inteligível, mas também um pé no sensível, né? E acima disso, desse nível matemático, você vai ter o que o Platão vai chamar de os primeiros princípios da realidade, né? Os princípios fundamentais, aquilo que fundamenta, ou melhor, aquilo que é a realidade por excelência, né? Nesse sentido, eu queria apontar que talvez, dadas algumas interpretações, né, o objetivo de Platão com essa analogia, né, é tentar mostrar que existem, que no nível do conhecimento sensível, por exemplo, do mesmo modo que você diria que uma pessoa é tola quando ela toma uma sombra como uma pessoa real ou um reflexo como uma pessoa real, né, uma pessoa que toma o conhecimento matemático como um conhecimento por excelência, ela está um pouco aquém do real nível de conhecimento. Então, Platão ele vai elaborar uma crítica aos matemáticos. Ele fala que os matemáticos eles ficam muito presos a representações sensíveis, como aquele círculo, aquele quadrado ou aquele número, né? Eles não dão esse salto, que pelo menos no entendimento do Platão, ele é um salto puramente qualitativo, né? É um salto para um nível de realidade maior e mais perfeito, portanto, né? O que eu quero destacar aqui com essa apresentação é basicamente de que o Platão ele vai fazer essa crítica ao conhecimento mais empírico, que lida com coisas muito contingentes, que mudam, episódicas, e ele vai tentar buscar o conhecimento que ele é o fundamento, ele é um princípio, ou melhor, né, o elemento comum das coisas que existem. Então, uma ideia, por exemplo, ela seria o elemento comum daquelas coisas que existem, né? Agora, é interessante notar porque alguém poderia se perguntar, mas por que o Platão, por exemplo, num diálogo sobre a justiça, a República é um diálogo sobre a justiça, ele fala de uma instância ali de realidades puramente abstratas, de conhecimento, de ontologia e assim por diante. Bem, na verdade, o Platão ele tem que justificar, para que ele faça uma proposta política, né, no entendimento dele, você tem que justificar toda uma ordem cósmica, toda uma ordem que seja racional, né? Então ele aspira justificar com a ontologia, com a epistemologia, basicamente duas coisas: de que sim, existe uma ordem que ela é essencialmente racional, e de que essa ordem racional ela corresponde a uma potência no ser humano, né? E de que esse ser humano ele é capaz de conhecer essa realidade, né? E é o ser humano que melhor conhece a realidade e tem um melhor conhecimento, portanto, é esse cara que vai governar, no entendimento do Platão. Esse cara vai ser o filósofo rei, né? A tese ali do filósofo rei no Platão. Só que alguém poderia perguntar o seguinte, beleza, mas qual que é o limite disso? Até que ponto, para Platão, você vai subir nos níveis de realidade e você vai chegar ali... O que seria exatamente o fundamento da ideia, por exemplo? Aonde eu paro? Bem, no entendimento de Platão vai ser o bem, né?
Para ele, o bem é o fundamento da ideia. Toda ideia é necessariamente boa. É o elemento comum das ideias, que em Platão, pelo menos, são realidades objetivas, né? Então, basicamente, o meu objetivo aqui foi apresentar que existem níveis de realidade e potências do conhecimento humano, né? E a gente poderia identificar, talvez, essas potências como uma potência puramente imaginativa, uma potência ali mais abstrata, nesses dois sentidos, né? Então, basicamente, acho que é isso. Já posso encerrar minha apresentação por aqui, acho que já é o suficiente. E eu vou passar a palavra aqui, né, para se apresentando. Obrigado, tá? Oi, gente. Agora passando para o Ricardo, ele vai apresentar para a gente sobre os saberes do homem grego, dos tempos homéricos às escolas filosóficas. Bem, boa tarde para todo mundo. É uma imensa satisfação poder estar aqui na PUC. Né? Confesso que é tanto a minha quanto a do Gustavo, né? A primeira vez que nós estamos aqui apresentando o trabalho. E nós gostamos muito da organização, o espaço é bem acolhedor. E já queria começar já agradecendo. Né? Bem, conforme foi dito, o meu trabalho aqui é intitulado Os Saberes do Homem Grego, dos tempos homéricos às escolas filosóficas, tem 3 objetivos. O primeiro seria justamente abordar os primórdios da educação grega e as suas características. Segundo, apresentar a transição do modelo antigo para o modelo filosófico. E o terceiro seria comparar ambos, focando especialmente no conhecimento das causas em Aristóteles. Então, eu posso já demonstrar aqui para vocês que eu estou comparando 2 extremos, né? O período homérico, a paideia antiga, e o período filosófico, a nova paideia. Bem, nos primórdios, né, nos tempos homéricos, nós temos a Ilíada e a Odisseia como as bases para a formação do homem grego. Então, basicamente, tudo aquilo que o homem tem que aprender, ele aprende pela poesia. Né? Eu poderia também citar Hesíodo também é bastante importante nesse período. Mas Homero lhe deixa uma marca assim mais forte. Né? Bem, temos aqui uma transmissão oral, a escrita ainda não havia sido configurada. Então, o rapsodo é a figura central, que é o sujeito que vai declamar a poesia. E essa formação ela é voltada exclusivamente para os nobres e firmada na busca e na valorização da areté. E ela se baseia especialmente num ideal grego de homem. O engraçado é que nos 2 períodos, tanto no antigo, da educação antiga, quanto na educação nova na Grécia, você tem o ideal de homem ainda presente. Algumas coisas mudam em relação a esse ideal, mas é basicamente um homem virtuoso. Sobre essa questão de areté e virtude, eu vou falar um pouco mais adiante. Aqui nós temos uma representação idealizada de Homero, feito no período helenístico, porque não se sabe exatamente como era Homero, não se sabe se Homero existiu, não se sabe se era uma pessoa ou várias pessoas. E ao lado nós temos aqui uma ânfora com a figura do Rapsodo. Ambas as peças estão no Museu Britânico. Bem, então no que consistiria a areté? No período homérico, diz o Pierre Hadot que a areté seria a excelência necessária pela nobreza de sangue. E o Werner Jäger complementa afirmando que a areté é um atributo próprio da nobreza. Porque tanto areté quanto aristos, segundo o Jäger, tem a mesma raiz semântica, né? Tem a mesma formação. Né? Então, a areté é um atributo exclusivamente nesse período do nobre. Então, só o nobre ele pode ter a areté. Só ele pode ter a sua areté e desenvolver. Então, ele vai desenvolver sua areté de acordo com os poemas homéricos, que vão dar para ele o ideal de homem. Já nos séculos V e IV antes de Cristo, que é o período de desenvolvimento da filosofia, nós temos a areté como uma virtude humana
e assim uma espécie de quase um sinônimo da potencialidade de alguma coisa, né, do auge dessa coisa. Então, por exemplo, a areté de uma macieira seria produzir boas maçãs, né? Seria a virtude da macieira. Também, né, não poderíamos esperar algo fora disso. Bem, o Jäger, quando ele comenta sobre a areté homérica, ele diz o seguinte: a areté é o tributo próprio da nobreza. Os gregos sempre consideraram a destreza e a força incomuns como base indiscutível de qualquer posição dominante. Senhorio e areté estavam inseparavelmente unidos. A raiz da palavra é a mesma, aristos, superlativo de distinto e escolhido, que no plural era constantemente empregado para designar a nobreza. Então nós temos aqui uma representação de uma educação que é voltada para um conjunto da sociedade muito pequeno, que se preocupa justamente com a política dessa sociedade, com o andamento dessa sociedade, o controle dela, de uma forma geral falando, e que somente esse grupo poderia ter essas qualidades que o tornariam tal para designar essa função, que designariam. Mas a areté filosófica, de acordo com Pierre Hadot, né, já tem uma grande diferença, porque ela se abrange para todos os demais homens. Ele diz assim: na oração fúnebre que Tucídides o faz pronunciar em memória dos primeiros soldados que tombaram na guerra do Peloponeso, Péricles, o homem de Estado ateniense, faz nestes termos o elogio do modo de vida que se pratica em Atenas. Somos amantes da beleza sem extravagâncias e filosofamos sem indolência. Aqui, logo notamos, é simplesmente proclamado o triunfo da democracia. Democracia, aliás, é um tópico que eu vou abordar adiante. Já não são apenas personalidades de exceção ou os nobres que conseguem alcançar a excelência, a areté, mas todos os cidadãos podem atingir esse fim na medida em que amam a beleza ou se entregam ao amor da Sofia. Bem, com os pré-socráticos, nós já começamos a ver as bases daquilo que seria uma nova educação futura. Lógico, conforme eu disse quando eu vim aqui na sexta-feira para fazer a pré-apresentação do trabalho, né, a história ela não é constituída de momentos abruptos. Então, nós temos transições de um ponto A para um ponto B. Bem, aqui nós temos a busca para respostas racionais sobre o surgimento das coisas, mas essas respostas elas ainda recebem uma certa influência dos mitos, o que até aparece em Platão e Aristóteles também. Nós vemos certos momentos em que a figura, a maneira de explicar alguma coisa remete muito à constituição de um mito. Mas o Jäger diz o seguinte: devemos encarar a história da filosofia grega como o processo de racionalização progressiva da concepção religiosa do mundo implícita nos mitos. Se o representarmos por uma série de círculos concêntricos, a partir da exterioridade da periferia para a interioridade do centro, veremos que o processo pelo qual o pensamento racional toma posse do mundo se realiza na forma de uma penetração progressiva que vai das esferas exteriores para as mais profundas interiores. Nesse trecho aqui, ele demonstra, portanto, esse caráter de transição entre um modelo antigo e um modelo que viria a se formar posteriormente. E os pré-socráticos, portanto, se apresentariam como os principais responsáveis pela transição entre esses dois momentos da história. Bem, então chegamos aqui, né, fazendo um bom pulo histórico, né, mas felizmente nem tem como me aprofundar tanto, porque senão seria algo bastante longo. Mas, enfim, a democracia ateniense, que representa um marco muito importante para o surgimento da filosofia. Com o advento da democracia em Atenas, a política não é mais regida apenas pela nobreza aristocrática, mas pelos cidadãos. Importante lembrarmos, né, que cidadãos eram um grupo restrito de pessoas. Nem todos poderiam participar da vida política em Atenas. Então, nesse contexto,
o cidadão necessita de conhecimentos específicos para valer a sua opinião e o seu posicionamento. Afinal, quando ele está ali na ágora discutindo e quando ele quer demonstrar que a sua opinião, o seu posicionamento tem validade, ele necessita de instrumentos para isso. Portanto, aquilo que nós hoje conhecemos como retórica, lógica, a ética, a ontologia, passa a ser estudado. Foi uma observação muito importante. Esses saberes, por que eu coloquei o que atualmente conhecemos? Por exemplo, em Platão, foi uma observação do professor Edgar Lira, né? Em Platão, esses saberes eles se misturam nos diálogos, então não é algo tão, às vezes, tão fácil de separar, porque dá pela forma com a qual Platão concebe a ligação forte entre vida e filosofia. Mas, enfim, hoje isso que nós conseguimos dividir em áreas de saberes passa a ser estudado naquela época. Os sofistas também têm um papel muito importante nisso. O próprio Hegel diz que, na verdade, os primeiros a realizarem isso foram os sofistas, né? Mas nós sempre focamos muito nos filósofos, até porque pouco nos restou dos sofistas. Enfim, Sócrates, Platão e Aristóteles são os principais filósofos oriundos desse momento e aqueles que vão se marcar na história. Bem, em Sócrates e Platão nós vemos uma preocupação com o homem. Então, se no período dos pré-socráticos ali, nos primórdios da filosofia, a preocupação maior dos sábios residia justamente em buscar a origem de tudo que há, né, a arqué, a partir de Sócrates a filosofia vai ficar no homem e na vida dele. Então, o Armstrong, ele diz no livro do Lloyd Jones que com Sócrates e Platão em Atenas, nos séculos IV e V a.C., a preocupação central da filosofia grega passa a ser o homem, o que ele é, como deveria pensar em viver individualmente e na comunidade. Esse aspecto da comunidade até é bastante importante dentro da filosofia platônica, que eu vou abordar um pouquinho a seguir. Bem, o propósito da educação em Platão visa basicamente demonstrar que a vida e a filosofia estão intimamente ligados. Então, o Arthur Hillary Armstrong, né, aquele que eu citei anteriormente, e que eu vou fazer citações nos próximos slides, para ele, o Platão vai reformular todo o seu trabalho e as suas práticas educativas, preocupando-se em formar os homens sábios e virtuosos que possam dirigir as suas vidas e as suas cidades. Então, a alma do homem, para Platão, pode conhecer o que é eterno e imutável. Portanto, seu objetivo deve ser o de retornar ao seu ponto de origem, ficando livre das contingências deste mundo e dos males do corpo, algo que nós vemos bem explícito no Fédon. Essa relação entre homem e cidade, o dirigente da cidade, o filósofo rei, isso se dá por conta da virtude que o filósofo teria justamente para promover, para dirigir uma comunidade, um agrupamento de homens. Então, se ele sabe, se ele é um sujeito livre, se ele é uma pessoa que consegue apartar a alma dele do corpo, então ele conseguiria replicar aquilo também na sociedade. E aí ele promoveria um grande favor aos homens, né? Bem, o Arthur Hillary Armstrong, ele diz o seguinte: talvez possamos descrever da seguinte forma seu principal objetivo, o principal objetivo de todos os ensinamentos de Platão: convencer a pequena minoria capaz de filosofar a procurar a verdade sobre o que realmente existe e ordenar sua vida de acordo com essa verdade. E na possibilidade extremamente remota de lhe ser dada essa oportunidade, dirigir a vida das comunidades na qual viviam de acordo com esse conhecimento. Na filosofia de Platão, os problemas centrais são relacionados com o homem e como ele deve viver na cidade. Como a vida política, social e religiosa da comunidade de uma cidade-estado grega deveria ser organizada, de forma que todos os seus membros fossem os melhores homens possíveis. Para Platão e Aristóteles, a perfeição dos cidadãos é o fim e o objeto de toda atividade política e social. Aqui nós vemos claramente, pelas palavras do acadêmico, a relação forte entre vida e filosofia. Mas Platão busca uma resposta para seus problemas do homem no conhecimento do que realmente existe. E o que realmente existe é algo imutável, eterno e divino, o mundo das formas e ideias, com seu princípio eterno, que é o bem.
É de acordo com esse padrão de uma boa inteligência divina, que uma boa inteligência divina forma e governa o mundo. E aí o mundo pode encontrar a causa e padrão da perfeição humana, que busca, e pode encontrá-la porque sua alma tem afinidades com a realidade eterna. E se viver bem e sabiamente nesse mundo de matéria e transformação, voltará ao mundo divino da realidade imaterial de onde veio. Então tem um espelho, se assim podemos dizer, né? O homem ele deve se espelhar naquilo que é eterno, naquilo que é imutável, para que ele saia dessa situação que ele se encontra no mundo sensível, onde as coisas estão sempre em constante devir. Né? Porque se no mundo das formas e das ideias as coisas são perfeitas, imutáveis, né? E lá elas são o que são, né? Então devemos focar nessas coisas. Então a preocupação de Platão vai ser buscar uma relação entre aquilo que é eterno, imutável, com a forma do ser humano de viver. E isso ele também aplica na regência de uma comunidade. Bem, Aristóteles, né, a sabedoria reside nas causas. Eu e o Gustavo vimos para cá analisando porque o Gustavo sabe bastante grego, né? Me dá orgulho esse menino. Nós viemos aqui analisando a metafísica em grego no ônibus, porque, poxa, tem várias palavras em português que descrevem, quer dizer, na verdade o contrário, né? Conhecimento, sabedoria, não sei o quê. Nosso léxico é muito pequeno comparado ao léxico grego, então nós sofremos um pouco quando vamos traduzir alguns conceitos para português. E estávamos buscando uma forma aqui de entender exatamente o que Aristóteles estava querendo dizer nisso, em termos mais concisos. Mas, enfim, o primeiro livro da metafísica nos dá um bom panorama sobre o que o homem grego verá nessa nova paideia. Ele diz o seguinte: julgamos, porém, que o saber e o conhecer pertencem mais à arte do que à experiência, e consideramos ser mais sábios os homens de arte do que os de experiência, na medida em que há mais sabedoria, segundo a capacidade de conhecer todas as coisas. E isso porque eles conhecem as causas e estes não. Na verdade, os homens de experiência sabem o que é, mas não sabem o porquê é. E aí Tomás de Aquino ele comenta dizendo o seguinte: Aristóteles estabelece a proeminência da arte sobre a experiência em 3 aspectos. Quanto ao saber, estimamos, pois, mais que seja pela arte que pela experiência. Quanto, pois, ao que convém às disputas racionais, o homem de arte pode, em suas disputas, combater as opiniões contrárias à sua arte, o que não pode fazer o homem de experiência. Enfim, quanto ao fato de que homens de arte alcançam mais o fim da sabedoria do que os homens de experiência, na medida em que lhes convenha mais vantagem de conhecer a sabedoria que investiga todas as coisas, isto é, enquanto investigam os universais, e isso aqui é um conceito-chave, por isso julga-se o homem de arte mais sábio do que o homem de experiência, porque considera os universais. Na medida em que aquilo que se investiga é um saber mais excelso, todos buscam a sabedoria. Então nós vemos aqui uma clara diferença entre, por exemplo, o que, se não me engano, vai ser citado mais adiante, mas enfim, se não for, porque pode me falhar a memória, claro. O homem prático, né? Ele até cita aqui o exemplo do artesão e do arquiteto e do trabalhador manual, né? O trabalhador manual age conforme sua experiência. Ele não tem exatamente uma ideia do porquê que aquilo é aquilo, enquanto o arquiteto ele sabe do porquê que é aquilo, então ele tem um saber mais nobre, ele tem um saber mais voltado às causas. Bem, então Aristóteles diz depois que o raciocínio que agora propomos é este. Todos consideram que a denominada sabedoria versa sobre as causas primeiras e sobre os princípios. E foi por isso, tal como dissemos antes, que quem tem a experiência parece mais sábio do que quem tem algumas das sensações. Afinal, sensações para Aristóteles não são conhecimento. Elas podem até te levar, mas não são conhecimento em si. Quem tem a arte mais do que quem tem a experiência. O arquiteto mais do que o trabalhador manual. E quem tem a ciência teorética mais do que quem tem a ciência prática. Quem tem a prática conhece os singulares, quem tem a teoria conhece os universais. Tomás de Aquino comenta dizendo que, basicamente, Aristóteles mostra a partir dos pressupostos sua principal intenção. A sabedoria trata das causas, né? E esse termo sabedoria é justamente Sofia, em grego. E diz que todas as reflexões precedentes eram em vista de demonstrar que essa ciência, que se denomina sabedoria, parece ocupar-se das causas primeiras
e dos primeiros princípios. O que é evidente a partir do que foi dito. Com efeito, cada um é mais sábio na medida em que mais se aproxima do conhecimento da causa. Então, nós temos aqui... Bem, sai, mosca. Ou é uma abelha? Sai. Abelha em grego é mélita. Enfim, então, para concluir, demonstrando já esses dois extremos, né? Bem, ainda que nós tenhamos claras diferenças entre os dois períodos, nós vemos algumas semelhanças entre ambos. Primeiro a busca de um crescimento pessoal baseado no ideal de um homem. Isso existe nos dois períodos, né? O homem sábio, no período filosófico, e o homem virtuoso, no período homérico. A valorização do conhecimento teórico. Afinal, o conhecimento de Homero não é um conhecimento prático. O caráter libertador dos saberes para a alma do indivíduo, demonstrando como conhecimento e vida estão intimamente conectados. Nos dois períodos isso é muito evidente. E, bem, mesmo assim, temos as diferenças, e elas surgem porque, o grego amplia ainda mais a sua visão do cosmos e do seu posicionamento perante ele. Portanto, torna-se possível buscar novas maneiras de explicar a realidade e o estado das coisas. Assim, o desenvolvimento de novos saberes permite a criação de métodos de investigação sobre a validade ou invalidade de ações, opiniões, considerações e análises. Né? Aqui vemos principalmente a importância, né, da silogística, que é formulada em Aristóteles. E, por fim, compreende-se melhor a quididade de cada tipo de saber. Eu gosto dessa palavra, quididade. Né? A partir de uma análise mais crítica com os instrumentos filosóficos. Né? Aquilo que não era extremamente possível no período anterior, porque, né, o mito ele já te dá uma explicação pronta de como é que é a realidade. Mas não devemos subestimar os mitos por isso, lógico. Enfim, aqui está a minha bibliografia, né? E, bem, basicamente isso. Fico feliz por ter terminado dentro do tempo. Obrigado.